Boa noite. É sempre uma alegria e uma responsabilidade estarmos aqui, né? Mas pensamos que a espiritualidade possa conduzir os nossos corações para que tenhamos um bom aproveitamento e uma boa noite. Então, a alegria da prece. A alegria da prece, ela é sugerida por Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi um bispo da Igreja Católica que ele utilizou muito em todas as ilustrações e referências dele. A gente tem a questão da sabedoria e do amor. E ele, depois de desencarnado, ele é um ávido trabalhador, né? Nas comunicações a respeito dele, é sempre mencionado que ele aparece nos mais variados lugares, fazendo comentários, trazendo elucidações a respeito da doutrina espírita. E esse subtítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, da alegria da prece, é dele. Ele que vai nos proporcionar algumas considerações, tá? E diante disso, né, apresento aqui algumas referências que me fundamentei para estar escrevendo, para estar elaborando as nossas reflexões de hoje à noite. Mas basicamente nas duas obras de Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e as demais para ir colaborando. Então vamos lá, né? Desde os tempos mais remotos, ainda nas eras mais antigas, em que o homem começava a ensaiar os seus primeiros passos terrestres, ele começou a tomar consciência de si como um ser individual e um ser distinto dos demais seres da criação. E como esse mesmo homem se assumia como um ser espiritual, ele estava numa busca constante de um sentido maior para a sua existência. E nesse contexto, ele começou a observar os fenômenos da natureza, que muitas vezes ultrapassavam a sua capacidade de compreensão. E ele estava aí, nesse ensejo de conseguir assimilar esse mundo que não entendia. E logo, a humanidade buscou para fora de si algo responsável por tudo quanto existia e acontecia. E a crença em divindades muitas vezes foi confundido com a própria natureza ou ainda com os seus fenômenos. E essas origens, sempre nessa certeza, nesse princípio inconsciente, praticamente inato na criatura humana, que existia algo além e acima de nós. E não poderia ser diferente, porque nós fomos criados a partir de centelas divinas. Então, essa ideia, ela vem impressa no nosso inconsciente dessa questão espiritual e dessa questão de Deus. Dessa forma, com o passar do tempo, a inteligência humana também foi se desenvolvendo e foi tendo contato com inúmeras experiências que a Terra foi proporcionando. E essa ideia que fomos fazendo dessa entidade suprema foi se modificando. Então, inicialmente, nós acreditávamos nos fenômenos da natureza, no sol, no vento, na floresta, e muitas vezes confundindo a obra com o seu criador, nós acreditamos em diversos deuses do politeísmo até chegar no monoteísmo. Isso foi uma trajetória. E quando nós chegamos no monoteísmo, inicialmente a gente desenvolveu a ideia do Deus à semelhança nossa, né? Das nossas vaidades, das nossas limitações. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então percebam como o nosso desenvolvimento, ele foi passando por diversos estágios de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa busca por esse entendimento. Mas o que é inegável é que durante toda essa trajetória nós sempre tivemos buscando a Deus. Nem sempre a gente o fez da maneira mais correta e mais satisfatória. E nessa relação com o divino, o homem sempre teve a necessidade de se colocar nas suas mãos, buscando em Deus a proteção para os nossos mais diferentes anseios, para as nossas mais diferentes preocupações. Ora de origem material,
ora de origem espiritual. E é nesse contexto que surge a prece. A prece, ela vem para conduzir ou para esclarecer esse relacionamento que nós temos com Deus, com essa entidade superior cuja a necessidade da bênção e da proteção nós estamos sempre rogando. Mas aí nos questionamos, será que a prece ela é realmente eficaz? Ou apenas ela decorre de uma necessidade puramente humana, que ela funciona até como um alívio psicológico decorrente dessa crença que vem historicamente conosco? Segundo vários autores, se ela só tivesse essa utilidade que fosse desse alívio imediato, ela já teria sua eficácia comprovada. Mas ela vai muito além disso. Jesus ele falou, né? Por isso eu vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que haveis de ter, e assim vos sucederão. Então essa foi uma garantia deixada por Jesus, que sempre quando manifestarmos as nossas preces, elas serão ouvidas e atendidas. Mas aí a gente pode se questionar, né? Poxa, mas tantas vezes eu faço minhas orações e nada acontece daquilo que eu peço, né? Por que só as minhas necessidades não são atendidas, né? Os outros rezam e acontece tudo aquilo que pedem, né? Por que Deus às vezes se parece tão indiferente às nossas solicitações? E em contrapartida, nós vamos fazer a seguinte indagação. Será que Jesus, ele queria dizer que tudo que nós pedíssemos seria dado indiscriminadamente a nosso bel prazer? Que Deus estaria à nossa disposição e sem esforço nenhum da nossa parte, tudo melhoraria em nossa vida diante de uma simples manifestação nossa, numa hora de aflição, numa hora de apuro? Eu vou lá e peço e Jesus tem que me ajudar? Deus tem que prover aquilo que eu necessito? Tudo isso, queridos amigos, ele está relacionado com a nossa evolução, com o nosso objetivo maior da nossa existência terrena. E diante disso, vamos para mais uma indagação, né? Vamos refletir por que nós sofremos, por que nós experimentamos tantas dificuldades, por que nós temos que passar por essas experiências negativas que resultam muitas vezes em dor, em amarguras, em decepções? Diante dessa situação, eu só queria abrir um paralelo, né? Eu gosto muito de assistir o Pinga Fogo, né? Acho que vocês até já sabem, porque vira e mexe eu me referencio ao Pinga Fogo. E recentemente foi enviada uma pergunta para o Jorge Elahá e para a Sâmia, perguntando assim: por que a gente tem que pedir perdão para Deus, né? Se Deus sabe de tudo, né, já sabe o que a gente vai fazer, por que a gente precisaria pedir perdão? Ele não bastava ele nos perdoar as nossas atitudes? E eles sabiamente responderam que Deus não precisa nos dar perdão, né? Deus, ele precisa do nosso movimento de perceber o nosso erro, de reconhecer a nossa limitação e tomarmos essa postura reflexiva diante ao erro que nós cometemos. Nós que precisamos nos referenciar a Deus e pedir ajuda. E diante de todas essas questões que a gente nos coloca diante da prece, a gente pode traçar esse paralelo, né? Deus, ele poderia nos conceder todas essas benesses, mas seria positivo para nós? Seria válido para a nossa encarnação sem que a gente amadurecesse, sem que a gente pudesse saldar as nossas dívidas que foram contraídas por nós mesmos, sem que a gente pudesse burilar um pouquinho esses nossos defeitos, crescer espiritualmente diante dessa inferioridade que ainda nos caracteriza? E como que nós sairíamos dessa encarnação se tudo fosse nos dado gratuitamente? Será que nós conseguiríamos sair mais fortalecidos, né, moralmente, intelectualmente, se tudo isso fosse nos dado facilitadamente? Com certeza não. Com certeza nós precisamos desse processo
para almejarmos, para alcançarmos a evolução que tanto almejamos. E como nós sabemos, cada reencarnação ela obedece um planejamento, que muitas vezes, de acordo com a nossa evolução, nós podemos colaborar e normalmente aceitamos, né? Às vezes a gente até pede mais coisas diante da preparação para a nossa vinda a cada existência terrena. E a gente muitas vezes toma ciência desses acontecimentos, dessas situações, das nossas vicissitudes, e que nós podemos ou não fugir de tudo isso. Só que a partir do momento que eu ignoro esses compromissos, eu estou inutilizando todos os esforços que foram empreendidos em nosso favor pelas entidades espirituais que ajudaram essa nossa organização e que com certeza estão nos amparando nessa trajetória. Por isso que nós precisamos utilizar o nosso tempo com muito discernimento, com resignação, coragem, esforço, para nós conseguirmos dar passos visíveis na senda do nosso progresso espiritual, moral e intelectual. E Deus, como um Pai muito amoroso e sábio, Ele sempre respeita a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere. E nesse contexto, então, qual que é o papel da prece, né? Como já sabemos, nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória de cada reencarnação, o nosso objetivo é chegarmos à perfeição. E nós nunca estamos sozinhos. E Deus, Ele se utiliza direta ou indiretamente dos espíritos que trabalham na sua seara incessantemente sobre nós. E esses espíritos, eles nos inspiram, eles nos fortalecem, eles nos amparam em nossas quedas, sempre nos ajudando a levantar e seguir em frente quando erramos, sempre vigiando e procurando conduzir para que todos nós tenhamos as condições de alcançar sucesso nas nossas encarnações, né? O sucesso aqui vem a ser a nossa evolução espiritual. E quando nós nos colocamos nessa posição de prece, quando nós oramos, nós atraímos até nós essas entidades benfazejas, que elas entram em sintonia com as forças do bem. E diante dessa postura, desse nosso movimento de nos colocarmos em prece, paralelamente nós já afastamos aquelas entidades menos sintonizadas com o bem, que poderiam, através da sua presença, gerar algum tipo de entrave ou até mesmo uma inspiração a uma desistência moral, um sentimento de revolta ou de desânimo, o que nos levaria a nos afastar dos nossos propósitos reencarnatórios. E como em algumas obras a gente lê, a prece ela vai construindo uma espécie de muralha e só consegue atravessá-la aquilo que vem pelo bem, é uma proteção. E para a gente ter um pouquinho mais de clareza como isso funciona, é interessante a gente perceber o que acontece quando nós oramos. Então, somos seres encarnados e desencarnados e que estamos todos nós mergulhados no mesmo fluido que se estende pelo espaço. E essas vibrações do fluido, elas se estendem pelo infinito, como as vibrações sonoras que vão se transmitindo pelo ar em nosso planeta. Então, cada pensamento que eu tenho, às vezes ele nem é bem formulado, mas quando eu crio esse pensamento, a gente pode até dizer que ele deixa de ser nosso, porque ele já entra em sintonia, ele vai sendo captado pelas demais pessoas, pelos demais espíritos que estão na mesma onda, que estão na mesma vibração. E as preces, então, são correntes de pensamentos que nós dirigimos a Deus ou a outras entidades que podemos recorrer como intermediárias. E é importante a gente sempre lembrar que essas entidades, elas só agem de acordo com a permissão de Deus.
Então, sempre quando nós nos colocamos em posição de prece, que elevamos o nosso pensamento ao alto em busca de um socorro, de um alívio, de uma inspiração, essa força, essa corrente, ela vai em direção aos espíritos superiores, que de acordo à vontade de Deus tudo prevê e tudo provê, e de acordo com os nossos méritos, com as nossas necessidades, eles nunca deixam de vir nos socorrer. Vejam a importância dos nossos méritos e das nossas intenções sinceras. E muitas vezes essa ajuda chega até nós de uma forma que nós não conseguimos captar de imediato. Às vezes a gente sente aquela leve inspiração para uma atitude, a gente recebe a visita de um amigo com palavras de conforto, de orientação, de esclarecimento, ou de tantas outras maneiras diversas que a espiritualidade se utiliza para chegar até nós. E uma certeza nós podemos ter, que Deus espera por nós e Ele nunca deixa de ouvir as nossas preces quando emitimos com fé. Portanto, queridos amigos, quanto maior é a força, quanto maior é a convicção do nosso pensamento, que muitos chamam de fé, né? Quanto maior a nossa fé, maior velocidade, maior potencialidade desse nosso pensamento chegar até a Deus. E orar por quê e por quem que nós devemos orar? O Livro dos Espíritos, ele nos dá 3 motivos para nos colocarmos em oração: para louvar, para agradecer e para pedir. E nós, muitas vezes, nós nos dirigimos a Deus quando estamos aflitos, e as preces cumprem exclusivamente a função de pedir ajuda. Muitas vezes a gente vê Deus como um mercador de milagres, né? A gente ainda muito preso a Deus à nossa semelhança. E a gente se oferece negociações, né? Ah, se você me conceder tal coisa, eu faço tal situação, né? Quantas vezes que nós já nos colocamos nesse tipo de situação? E nós temos que ter clareza que Deus não necessita de nada. E a única coisa que Ele quer é o nosso esforço em superar as nossas imperfeições, que desenfeitam a nossa alma. O louvar e o agradecer muitas vezes ficam relegadas a segundo plano. Às vezes até esquecemos de termos essas 2 posturas. E diante disso, nós também precisamos nos reeducar. Qual vai ser a nossa postura perante a prece, né? Orar bem não significa orar muito, porque nós entendemos a oração como uma corrente de pensamento, ou seja, ela não necessita de palavras ou de muitas palavras, ela não precisa de frases ou de momentos, de lugares apropriados, né? A prece, ela tem que se dar no nosso íntimo, no nosso coração. Então, meus queridos amigos, a gente não precisa acordar 3 horas da manhã para fazer tal oração. A prece, conforme a gente ouviu no momento espírita, o Bosco também colocou, é essa emissão do nosso pensamento. Eu não preciso parar nenhuma atividade porque agora eu vou rezar. Cada um pode ter, isso não é proibido. Mas o que eu quero dizer é que às vezes lá no nosso trabalho, quando cumprimentamos alguém, quando trocamos algumas palavras, nós podemos emitir boas vibrações para aquela pessoa, para aquela situação que ela vai passar. Lembrem, é um pensamento, é uma energia que nós emitimos que vai entrar em todo esse processo fluídico, né? E pensamento sem ação, ele é pouco, né? Jesus já nos tinha dito: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós, além de termos esse pensamento, nós precisamos que as nossas atitudes também sejam coerentes, que eu preciso fazer um trabalho de vencer as minhas imperfeições, né? Superar as minhas vicissitudes. Dessa forma, né, queridos amigos, o nosso pensamento é tudo, né? Conforme eu falei anteriormente.
Cada um pode fazer as suas preces de acordo com as suas convicções, com a sua maneira. Eu gosto de rezar com uma velhinha, eu gosto de rezar em tal lugar, nada impeça. Mas o importante e o que mais agrada a Deus é um bom pensamento do que numerosas palavras, do que aquelas rogativas imensas que quando estou lá na metade eu já nem lembro mais o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. O importante é que seja sincero do nosso coração. E no Evangelho, no capítulo 17, sob o título Pedi e obtereis, a gente tem algumas orientações de como desenvolver a prece para que ela seja eficiente. Então, a primeira situação apontada é que a gente deve orar em secreto, observando a nossa própria intimidade. Ou seja, eu não preciso orar em voz alta, eu não preciso rezar em público, né? Eu tenho que recolher na minha intimidade o meu diálogo com Deus. Orar com sinceridade e com pureza de coração. Quando eu oro, eu tenho que reconhecer as minhas limitações, eu tenho que reconhecer os meus erros, a minha postura egoísta, a minha falta de caridade, a minha falta de empatia com o meu próximo. Eu tenho que pedir a Deus que eu consiga ser resiliente e que consiga ter a capacidade de reparar aquele erro, aquela postura que eu tive. Mas isso é necessário que seja sincero do nosso coração. Orar com humildade, não com orgulho, não com vaidade, não me enobrecendo, né? Sempre investigando os meus próprios erros a fim de corrigi-los, né? Então, se eu sei que eu tenho determinada postura, vamos fazer um propósito, vamos procurar evitar determinado comportamento. E entender que Deus sempre nos concede o melhor para a nossa evolução. E Ele nos deu inteligência e vontade para que nós possamos discernir entre aquilo que é o bem e que possamos fazer, né? Nós estamos, como a gente diz popularmente, com a faca e o queijo na mão. Nós só precisamos assumir essas posturas e agirmos. E a prece, ela tem uma outra função, a função da caridade, né? Que é um dos princípios da doutrina espírita. A caridade, a prece em forma de caridade é para quem a gente quer ajudar, seja encarnado ou desencarnados. E a gente faz isso dirigindo o nosso pensamento até ele e atraindo forças que vão atuar de acordo com a necessidade de cada um. Aí a importância de rezarmos pelos desencarnados, por aqueles que nós amamos, pelos amigos, até por aqueles que às vezes não cultivamos tanta amizade e também por aqueles que não tem ninguém que ore por eles, né? Nós podemos beneficiar, a todos nós podemos beneficiar com essa força magnética que é o nosso pensamento dirigido ao alto, intercedendo a terceiros. E nós também podemos fazer reflexão de quem recebe essa vibração positiva, né? A alegria daqueles que partiram e às vezes se encontram em uma situação difícil, né? Como deve ser confortante para eles receber uma prece nossa, né? Uma saudação, ou ainda aqueles que amamos, que estão distantes, eles receberem um conforto para as saudades, né? Então, ela é válida em ambas as situações. Dessa forma, a prece é uma força poderosa se saída do coração e da boa vontade de quem usa e acompanhada pelo esforço próprio. Nós não devemos pedir milagres, né? Conforme o momento espírita falava. Eu não tenho que pedir riqueza, eu não tenho que pedir bonança, né? Eu tenho que pedir os dons mais preciosos da caridade, do amor, da benevolência. Pedir coragem, resignação, para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos reencarnatórios. E normalmente, após uma prece, se nós sentimos-nos fracos, normalmente nós se sentimos mais fortes. Se nós estávamos com o coração um pouquinho entristecido, a gente já sai revigorado. Então, pela nossa prece, nós elevamos a nossa alma até Deus, nos aproximando e nos identificando com o mundo espiritual.
Aqui eu trago uns recortezinhos só para ilustrar, conforme eu falei de Santo Agostinho inicialmente, ele escreve a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é um orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Né? Então ele reforça essa alegria, esses benefícios que a prece nos proporciona. Aqui eu trago uma citação do livro Dos Domínios da Mediunidade, aonde que o assistente Aulus, ele esclarece a André Luiz que toda oração, né, sendo filha sincera do dever e do bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de um incomensurável poder. Analisa questões nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-los na extensão do bem. E aqui ainda quero fazer um adendo, digamos assim, do livro Entre a Terra e o Céu, também da coleção de André Luiz, aonde que nós temos o caso da menina Eveline, que ela reza pela recuperação da sua madrasta. E ela pede auxílio para a mãe, né? Quando essa prece chega no céu, há todo um movimento de uma equipe espiritual em vir até a residência e socorrer, né? Atender as preces dessa menina que roga pela recuperação da madrasta, muito preocupada com o seu irmão e com o seu pai, diante da possibilidade dela também vir a óbito. Né? Então é toda uma mobilização que acontece no mundo espiritual para atender a rogativa daquela menina. E aqui, né, deixo como uma sugestão de leitura para quem não leu a obra, é lindo esse relato, né? A gente se emociona com todo o contexto que se revela, né, dessa situação na casa da menina Eveline, né? Vale a pena conhecer. Então, queridos amigos, né? A gente precisa nos atentar que a prece é um canal sublime que a gente dispõe para entrarmos em contato com as fontes superiores. Sempre que ela for feita com fervor, nascida do fundo do nosso coração e por sentimentos nobres, ela pode nos trazer benefícios que muitas vezes nós nem temos a compreensão da sua magnitude. Tá? Vamos procurar utilizarmos, recorrermos mais a esse poderoso recurso que temos à nossa disposição e não exige nada além do que a nossa vontade e o nosso pensamento. E para encerrar, eu tomo a liberdade de trazer esse poema né, que foi da escrito pela Amélia Rodrigues, o poema da gratidão. Só um merchan aqui. Poema de gratidão, Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me das. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo mar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham uma ave ligeira que corre fagueira pelo céu de amigo e se detém
E obrigado pela atenção de vocês, obrigado por essa casa, né? Que todos tenhamos uma boa noite e um bom retorno.